Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Você é o momento que você vai estar ouvindo esse podcast. Mas eu tenho certeza, da conversa inicial que eu e a nossa convidada estivemos aqui hoje, tenho certeza que você vai ser muito impactado, assim como eu já estou impactada com a história de vida, de milagre, uma história completamente avivada. A nossa convidada de hoje é nossa amiga, irmã em Cristo Jesus, que tem feito um trabalho maravilhoso nos hospitais, com evangelismo, e a parte do milagre dela foi dentro de um hospital. É a nossa irmã Lorena. Seja bem-vinda, irmã Lorena. Amém. Pai do Senhor, bom dia você que vai assistir esse podcast logo mais. Deus já está falando, né, pastor? Exatamente. Está direcionando e com certeza Ele vai operar milagres através desse testemunho como tem operado. Exatamente, irmã Lorena. O nosso podcast, o podcast Avivado, ele nasceu com o intuito de vidas de pessoas comuns impactar outras vidas. E, para a glória de Deus, vidas têm sido impactadas com testemunhos de pessoas comuns, assim como eu e você, de um Deus tão grande e que demonstra um amor por pessoas tão maravilhosas e pequenas como nós. E aí eu quero saber, irmã Lorena, como que começou a sua trajetória, como que começou a sua trajetória em Cristo, você se convertendo a Cristo Jesus. Amém, vamos lá. Como boa parte, né, das pessoas, eu não nasci num lar evangélico, né? Eu cresci no meio secular, né, numa família não muito estruturada. Sim. E fui percorrendo os caminhos do jeito que eu achava que era para seguir, do meu jeito, crescendo da minha forma, né? Mas eu acredito que dentro do ventre da minha mãe o Senhor já tinha me escolhido para viver o que eu tenho vivido. Eu também acredito, irmã. Né? E no tempo dele as coisas se cumprem, mas ele não obriga, né? A gente vem dando cabeçada, fazendo as coisas do nosso jeito, até a hora que ele nos encontra. É verdade. E aí a gente abre o coração, ele entra e tudo muda. Mas até chegar esse dia foram muitas coisas erradas, muitas decisões tomadas sem direção e muitas consequências que eu tive que passar porque eu não tinha Cristo. Exatamente. Né? Até que eu comecei a perceber pessoas que eram do mundão assim junto comigo, aceitando Jesus, se convertendo e falo, peraí, se ele fez tudo isso e Jesus aceitou ele, então Jesus também vai me aceitar. Uau. Aí eu acredito assim que boa parte das pessoas, assim como eu, ela vai vindo um certo desinteresse no momento em que começa o processo de conversão. Ele não é da noite para o dia, assim como a queda do homem não é da noite para o dia. Ela é uma coisa cotidiana, né? E aí a minha mãe aceitou Jesus primeiro, e aí ela se dobrou, né, de joelhos e começou a interceder pela minha vida. E Deus foi recebendo as orações dela, e aquilo foi brotando no meu coração. E eu já comecei a perder o interesse pelas coisas do mundo, de estar nos lugares aquilo já me incomodava, né? E aí um dia em casa com ela, eu assistindo um culto na TV, um pastor fez um desafio. E eu sei que Deus estava falando comigo naquela noite. Ele falou, ei, você jovem, que hoje deixou de sair, de ir para a balada, eu quero fazer um desafio para você. Aí esse cara tá falando comigo. Não, é você mesmo. Quero fazer um desafio para você. O ano de 2013 está findando. A gente vai entrar o ano de 2014, você vai entrar o ano diferente. Você vai ler a Bíblia, eu quero fazer um desafio. Você vai ler a Bíblia o ano inteiro. Você vai ler ela. Você deve estar se perguntando, eu nem sou crente, é para você mesmo. O desafio é todos os dias, de segunda a sábado, ler 3 capítulos e aos domingos você vai ler 5. E não para se você não entender, continua, lá na frente você vai entender. E eu abracei esse desafio. Uau! Então, irmã Lorena, o que nós vamos fazer aqui? O ano também já está se findando, nós já estamos indo para o mês de outubro. Isso aí. E nós queremos deixar o desafio aqui para você que é cristão e você que não é cristão também. Faz o desafio aí, irmã Lorena, o desafio que transformou a sua vida. Isso aí, irmão. Se você está achando que Jesus não fala, não tem propósito na sua vida, faça algo diferente para ele se mover ao seu favor. Você vai ver o mover de Deus, o que ele tem para fazer na sua vida ser concluído. Então, eu te desafio, não espera chegar dia 31, não. Isso mesmo. Tá? Não espera virar o ano, não. Começa hoje. Você viu esse podcast, né, pastora?
Começa lá do início, Gênesis capítulo 1, lê um versículo por dia, um capítulo por dia que seja, deixa Deus falar o seu coração. Lá na frente, você vai colher os frutos. E eu tenho certeza que assim como o seu testemunho está edificando a vida dessa pessoa que está nos ouvindo hoje, daqui a pouco ela vai estar contando para alguém esse testemunho também. Eu ouvi um podcast e a moça disse que ela foi transformada através da leitura da Bíblia. Eu também aceitei esse desafio e estou sendo transformada através da palavra de Deus e através da sua vida outras vidas vão ser edificadas, irmã Lorena. Pode continuar, irmã Lorena. Aí, no ano seguinte, 2014, eu iniciei a leitura do jeitinho que ele deu a direção e eu ia lendo, irmãos, eu não entendia. Eu achava bonito aquela história, aquelas pessoas, né? Jesus ali operando nos milagres, já me chamava a atenção. Então, geral, o que ele já estava pretendendo fazer na minha vida, porque eu já era um milagre vivo. Exatamente. Porque durante o processo são muitos livramentos, né? A gente, se não fosse misericórdia, não estaria aqui. É verdade, mamãe. E aí, em 2014, eu passei todinho lendo a Bíblia. O que resultou? Em janeiro de 2015, no dia 31 de janeiro, no último dia, eu fui ao culto e a pastora que estava ministrando fez o apelo e eu levantei a minha mão e vim para a presença do Senhor. E para a honra e glória do Senhor Jesus, estou aqui até hoje na presença, graças a Deus, sempre fortalecendo. Glória a Deus. E aí eu comecei a ler a Bíblia novamente e com 9 meses de convertida, dia 13 de setembro de 2015, eu desci as águas. E um dia antes, eu comparo muito a minha história com a do centurião Cornélio da Bíblia, né? Ele recebeu a palavra, ele não era cristão, ele recebeu a palavra na sua casa e naquela noite ele foi batizado com o Espírito Santo, toda a sua casa foi salva. Então, eu recebi a palavra no meu coração. E naquela noite, eu já tinha aprendido o que era a renúncia. Eu tinha um aniversário para ir. E no meu coração falava muito forte, você vai para o culto hoje. E eu falei, gente, eu não vou no aniversário. Era festa de família, mas, irmãos, não tem como explicar quando isso vem no seu coração, né? Deus fala com você, você não consegue falar não, né? E eu senti aquela graça muito grande de estar no culto, né? Que a igreja que eu congregava, os cultos eram sábado e domingo. Eu iria me batizar nas águas no dia seguinte. E eu fui pro culto. E lá na pregação de quando Elias foi arrebatado, né, na carruagem de fogo, eu fui batizada com o Espírito Santo de Deus. Naquela noite eu fui selada com o Espírito Santo de Deus, antes de descer as águas. Que experiência incrível, irmã Lorena. Isso aí. E aí no outro dia eu desci as águas, né, assumi publicamente, confessei Jesus como o único e suficiente, Salvador, e vim na caminhada. De glória em glória, de prova em prova, de vento em vento, de tempestade em tempestade, mas sempre ali juntinho. De vitória em vitória. De vitória em vitória, né? E não é fácil. Não. Né? Mas não tem como seguir sem ele. Exatamente. E o que chamou a minha atenção foi que o desafio que foi lançado, você aceitou de todo o seu coração, cumpriu ele num todo. Depois de um mês que você cumpriu o desafio, você reconheceu Jesus como Salvador. Verdadeiramente, o que te desafiou te transformou. Isso. Uau, que que incrível. não desafia hoje, não transforma. Porque é constante a caminhada com Cristo. E é um desafio. Você vir aos cultos é um desafio. Você fazer um propósito semanal é um desafio. Estar aqui gravando esse podcast é um desafio. Porque, como você mesmo falou quando você chegou, tem todo um bastidor por trás. As pessoas elas têm vergonha. Elas se sentem insegura. E é um desafio, mas é um desafio que faz o quê? Aviva, transforma. E quem é a irmã Lorena hoje? Fala pra gente um pouco. Quem é a irmã Lorena hoje? A irmã Lorena é a pessoa que Cristo chamou para ser, né? Antes de tudo, uma filha amada. Eu aprendi que eu sou uma filha amada, mesmo vindo de um lar desestruturado, né? Eu sempre tive o amor da minha família, o carinho, mas é um amor que é completo. Você não vai duvidar do amor de Deus nunca, né? Eu aprendi que eu sou uma filha amada, uma serva, uma amiga do Senhor, né? E eu aprendi que quando eu obedeço, quando eu me prostro, quando eu me humilho, né, perante a poderosa mão do Senhor, as coisas acontecem. Os livramentos vêm, os milagres acontecem, as portas se abrem, né? Então hoje eu sou uma pessoa
que quando eu olho para trás, né, eu lembro sempre que você às vezes dá o testemunho ali com o pastor falando, não tem como voltar para trás, a gente já foi muito longe. Muito longe, exatamente. Então a gente olha e fala, seria impossível Deus pegar alguém assim, transformar. Hoje eu tenho um lar, uma família, né, e uma família em Cristo, que já vai fazer aí 6 anos que a gente está aqui congregando na Tempo de Avivamento, né, uma família que para todas as horas, para tudo que você precisa, às vezes você não precisa abrir a boca, porque o socorro chega, né? Às vezes você só vai orar e a resposta chega. Igual hoje a gente chegou aqui, né? Já abre aí que a irmã já tem chegado, então às vezes você não precisa nem falar. Na porta. Né? O cuidado. Né? Exatamente. Hoje a gente prova o cuidado do Senhor. E você hoje tem um esposo maravilhoso. Abençoado. Que foi o tem uma mãe maravilhosa e tem uma filha maravilhosa. É a nossa promessa. Que né? faz parte do seu maior milagre. Eu acredito que de todos os milagres, ela é o milagre vivo, né, irmã Lorena? Irmã Lorena, antes da gente conhecer um pouco da história do seu milagre, que é Esther, eu quero saber como que você conheceu essa família, o Ministério Tempo de Avivamento. Tá. No início da minha caminhada até chegar aqui, a gente tinha passado por 4 ministérios. Acredito eu hoje, pelo que eu tenho vivenciado aqui, que é o tempo de maturidade espiritual. Sim. A gente às vezes não compreende, né, não concorda, ou às vezes não aprendeu a obedecer, a gente acha às vezes que aquele lugar não está legal, mas tudo faz parte do plano de Deus. Exatamente. Então, aí do último ministério que a gente se desligou, todos abençoadíssimos de momentos, né, de aprendizado, saímos pelas portas, hoje nós temos a liberdade de entrar e sair. Glória a Deus. Graças a Deus. E a gente orando e pedindo a Deus, a gente olhando a rede social, a gente viu a página da igreja. E quando a gente entrou na página, a gente viu lá que tinha oração para tudo. Tinha oração para as mulheres, tinha oração dos homens, tinha como é que fala? A programação semanal. Sim. Tinha organização. Sim. E aquilo chamou a atenção, né? Porque a própria palavra de Deus fala que tudo é feito com ordem e decência. Tinha organização em tudo. Eu falei, não, vamos lá visitar essa igreja. Vamos lá, meu coração ardeu, do meu esposo na hora ardeu também. Da mamãe, eu falei, vamos lá hoje. E era lá embaixo, pequenininha, né? E nós fomos, né? E já nos sentimos acolhidos ali, fomos fazendo as visitas e orando, e o Senhor foi confirmando que era aqui que o nosso ministério iria crescer, que era aqui que a gente ia passar por um processo de maturidade, né? Como o pastor fala, uma sacudida para acordar para o que Deus tem em nossas vidas, né? E aprender muito. Seria um lugar onde a gente iria aprender muito, e assim tem sido. Glória a Deus. Muito aprendizado em tudo, né? Em tudo que a gente faz. E para a glória de Deus estamos aqui, servindo. E já são 6 anos que vocês estão aqui no Tempo de Avivamento. Passa muito rápido, parece que foi ontem. Parece, mas ao mesmo tempo você olha assim, nossa, quanta coisa que a gente já viveu, quanta coisa a gente deixou para trás que não edificava, e hoje a gente tem um olho focado naquilo que Deus tem, né? Que a gente não conseguia ver, hoje a gente consegue ver com clareza. E eu tenho certeza que Deus tem muita coisa a idealizar na vida da sua família, na sua vida. É só continuar na disposição, né, irmã Lorena? Na disposição e se voluntariar, né, pastor? Exatamente, precisa se voluntariar. E aí eu já convido a você também se voluntariar aí, ó, no ministério que você está inserido. Aonde você está, para você servir não só na igreja, mas no seu trabalho, na sua casa. O propósito de Deus é servir. Então nós, como discípulos de Jesus, nós precisamos servir também, servir o próximo, servir o ministério que a gente está inserido, servir na comunidade. Você foi chamado para servir, você é um imitador de Jesus. Isso aí. Irmã Lorena, eu lembro quando você chegou aqui no ministério, você tinha falado acerca que você tinha sofrido um aborto. Foi. Logo que eu me casei, na primeira semana de casada, assim, foi uma coisa muito rápida. Eu já senti que meu corpo já estava diferente. Aí eu fui, fiz o exame, né, e constatou que eu estava grávida de poucas semanas. E aí, com 2 meses de gestação, eu estava em casa e comecei a sentir fortes dores, né, cólicas muito intensas. Eu fui para o pronto-socorro, e aí lá foi constatado que eu estava em processo de aborto, né? E aí passei por todo o procedimento, de fazer uma curetagem, né?
E foi um momento, assim, muito difícil. Muito difícil, porque você casa e tem a promessa de ter filhos. E a gente quer, E né? a gente quer, porque sabe que Deus tem um propósito nos nossos filhos, né? São heranças, são o fruto do nosso ventre, a palavra fala. Exatamente. Então, na hora a gente toma um baque, fica sem entender, né? Eu ali, naquele processo com o Senhor, eu me questionava, né? Meu esposo ficou muito arrasado, ficou muito triste, a família, né? Todos ficaram muito tristes. E aí, quando eu voltei para casa, eu me lembro que eu estava sentada assim no corredor e o Senhor me mostrou uma criança adornada com uma coroa cheia de flores, né? E falava, né, Deus tem as promessas, elas são uma forma de consolo de Deus. Hoje eu entendo. Exatamente. O Espírito Santo consola de uma forma que é inexplicável. Eu já conheço o seu testemunho. Agora os nossos ouvintes vão conhecer. Só de você começar a falar já me emociona. Aí o Senhor falava, não fica triste. Hoje eu te faço uma promessa. Eu vou te dar uma filha e ela vai se chamar Esther. Eu olhei de novo. Isso naquela época assim que você perdeu. No luto. E isso você lembra mais ou menos que ano que foi? Foi logo que eu me casei, em 2016. 2016. E nós estamos hoje em 2022 para os nossos ouvintes entenderem como que foi esse processo Tem o todo. tempo, né? Exatamente. Da promessa. E assim foi, eu guardei no meu coração aquele consolo, veio aquela força, né? Que às vezes as pessoas até olham assim, nossa, você passou por um processo de aborto, mas você tá bem. Por quê? Porque o consolo de Deus, né? Ele me prometeu algo, eu falei, então agora eu vou me posicionar para... Algo que... Isso aí chama a minha atenção. O Senhor, ele não usou uma pessoa para falar com você. O próprio Deus falou com você. E você tomou posse de todo o seu coração e encheu o seu coração de esperança. De repente você tem ouvido a voz de Deus também. Só que ainda o seu coração ele não está cheio dessa esperança de você estar achando, não, isso é coisa da minha cabeça. Não. O Senhor, assim como ele falou com a irmã Lorene, o coração dela se encheu de esperança. E você vai entender que o coração dela está cheio de esperança, porque no ano de 2000, a Esther nasceu em que ano, mas 2021. 2021. Inclusive eu convido você até para assistir a pregação dela. Que você procura aí no YouTube. Ela pregou, ela estava gestante mais ou menos de uns 5 meses ali? De uns 5 meses. Em março, ela não tinha feito a ultrassom ainda e ela já contou acerca do testemunho do que Deus tinha prometido para ela. Então, assim, se Deus te fez uma promessa, se agarre nessa promessa, permaneça firme no que Deus te prometeu, porque vai se cumprir no tempo de Deus. Isso aí, no tempo de Deus. E assim foi. E aí foram passando os anos, né? E eu com aquela promessa no meu coração. E nunca se esqueceu. Nunca. E aí eu conheci mais pessoas, porque o propósito da gente passar pelos dias de dor, de luto, é lá na frente motivar alguém a continuar e não desistir. Passei por isso, vai dar tudo certo, né? Deus tem controle, né? De tudo. Tudo é para nos fortalecer, para que a gente entenda que existe um Deus que cuida, que é dono de tudo, do tempo, controla tudo. Né? E foram passando os anos, né? Até que chegou o momento em que Deus resolve cumprir. Uau. Ele viu por misericórdia o nosso empenho, né? a nossa luta diária para se manter posicionado, para receber o milagre, né? Do que Deus tinha para realizar, não só na nossa família, mas na vida de pessoas. Exatamente, né? Porque o milagre que Deus operou na sua vida vai alcançar outras vidas que talvez estejam desacreditadas. Sem dúvida. E aí foi quando veio, né, o ano de 2020, que eu comecei também a novamente sentir ali, mas eu já senti algo diferente. Eu falei, vou fazer o exame quietinho, não vou contar para ninguém. Fui de manhã, fiz o exame, na hora do almoço eu peguei. E aí fui, dei a notícia, né? E todo mundo já se alegrou, né? Foi uma alegria, porque sabia que Deus tinha um propósito. Então, enfim, o milagre chegou, né? E a gestação toda foi Jesus no barco, tranquilamente. Tudo certo, Jesus está no barco, eu vou atravessar, vou chegar do outro lado tranquila, né? De mês em mês, de ultrassom em ultrassom, eu sempre mandava para a pastora, para o pastor, a ultrassom, dava... Como te contava a neném, falava para as irmãs, o círculo de oração estava sempre ali comigo. É só crescendo. O chá dela foi uma bênção, né?
um chá, foi mais um culto, né? de adoração ao Senhor ali, pra gente se alegrar com esse momento. E tudo bem, minha saúde toda bem, exame tudo certo, tudo tranquilo, não tem Você como dar fazendo uma errado. dieta rigorosa. Dieta rigorosa, sem comer nada, praticamente tudo regradinho, né? No Isso. propósito, para nada sair errado. Exatamente. Então, a minha parte eu fiz. Exatamente. Mas aprove ao Senhor, mais uma vez, nos provar. Porque tinha um propósito grande a vivenciar e para que hoje eu estivesse aqui falando para pessoas que vivenciaram ou ainda vão vivenciar, entenderem que no momento mais difícil das nossas vidas, ele nunca deixou de estar no barco. Exatamente. Nunca deixou de estar comigo, nunca, nunca, nunca. Então, começa no dia do nascimento dela, né? Eu passei mal, eu me lembro que eu fui para o hospital no dia 26 e já sentindo contrações, já com dilatação, mas aí os médicos me atenderam e mandaram para casa, mandaram voltar. E eu passei a madrugada e o dia inteiro sentindo fortes dores, muitas dores, né? As contrações não paravam, né? Foi quando no dia 28, né, no domingo, dia do aniversário do nosso pastor, todo mundo se alegrando com o aniversário do pastor. Eu lembro que eu até brinquei com ele ali fora. Falei, olha, pastor, acho que essa menina vai nascer dia do aniversário do senhor, e aí vai ter que dividir aí a atenção no aniversário. Ele, será, irmã? Brincando, mas, né, aprove o Senhor pegar aquilo como profecia e cumprir. Graças a Deus. E aí, fui pro hospital pela manhã, e aí lá começou a luta, né? Porque já estava uma batalha, muitas gestantes ali para ganhar neném, e né, aquela confusão, e Deus foi nos conduzindo, colocou amigos, né? Irmã Pâmela, irmão Wellington ali com a gente, nos ajudando, dando suporte. Amigos na intercessão, a igreja na intercessão, né? A família toda. E foi quando eu fui para a sala de parto, fui para ser internada, e estava tudo certo para que eu ganhasse a Esté normal, porque eu já estava com 8 centímetros de dilatação. E o médico o doutor Alexandre, né, que já dorme no Senhor, sofreu um acidente, né, e partiu, não está mais aqui. Foi um anjo que eu falo que Deus usou naquele momento. Eu sempre vi. Conduziu, os anjos, né, no último exame de toque, a bolsa se rompeu e ele olhou e viu, olha, não tá legal a cor desse líquido, essa neném tá em sofrimento. A gente tem que te operar agora, porque vocês estão correndo risco de vida, as duas. Que ele teve essa sensibilidade, né? E nesse momento, quando eu recebi essa notícia, eu fiquei assim, não, Deus está no controle. Ele me prometeu. A importância de continuar acreditando. Eu lembrei de quando eu estava sentada naquele corredor e eu ouvi aquela voz, e eu ouvi aquela menina. Vamos lá. Vamos para a sala de parto e ali o sorriso, né? Vamos, Jesus está no controle. Entramos, deu início à cirurgia, né? E aí, quando retiraram a Esté, ela não chorou, né? Ela foi direto para a sala de reanimação, porque ela nasceu em sofrimento fetal, isso afetou os seus órgãos internos, ela aspirou o mecônio, que são fezes, e isso gerou uma infecção generalizada, que é a sepsis. Os pulmões ficaram comprometidos, né? Ela teve icterícia, que é a tirice, nasceu bem verdinha, não foi nem amarela, foi bem verdinha. Eu lembro que ela passou no paninho assim em volta e ela estava bem verdinha, né? Então levaram para a sala de reanimação. Ela não chorou, então até então eu não sabia de nada. Eu só fui saber disso depois quando eu li o prontuário. Mas Deus está no controle. Então meu esposo foi acompanhar, né? Aí voltaram com ela, faz aquela foto clássica, né? Mas ali a minha filha já estava praticamente quase morta. Tinha acabado de ser reanimada. E a gente vê a foto e pensa assim, graças a Deus, tá tudo bem, né? E só estava começando o processo. Agora eu vou sair daqui, vou pro quarto, vou amamentar minha filha. Eu pensei que é a ordem natural das coisas. Era a trajetória do barco, chegar do outro lado. Eu vou pro quarto, vou amamentar minha filha, vou pegar ela no colo. Ela é linda, eu dei um cheirinho nela pensando, né? E aí volta o meu esposo, tudo bem. Ficamos igual a mulher tsunamita, tá? Tudo bem. Vai tudo bem, tudo certo, isso tá ótimo. Né? E ele manteve bem a aparência, porque não deu, né, no caso da máscara, eu não consegui perceber. E aí fui pro quarto, quando eu cheguei no quarto, né, passou uns minutinhos, a minha filha não chegou. Nossa. Eu falei,
E a neném, a Esté, cadê? Eu tinha colocado, né, na porta o nome dela, tudo preparado, a roupinha, tudo feito com carinho, as irmãs me ajudaram a passar, engomar, colocar na mala, tudo aquilo. Aí o médico vem e fala, olha, a sua neném vai ter que ficar um período na UTI, porque ela aspirou mecônio, né, os pulmõezinhos estão comprometidos, e você não vai poder ficar com ela aqui agora. Aí eu, tá bom. E fiquei ali aguardando, as horas foram passando, aí vem a enfermeira e fala, sua neném tá reagindo bem, coisa nenhuma, tava quase morrendo, entubada. E aí, no outro dia me liberaram para ver ela. E durante esse dia todo, você não conseguiu vê-la nem de dia nem de noite? Não podia entrar, porque eram os processos, os procedimentos que passam o neném quando chega. Você tem uma ideia, os dias que eu passei lá, quando chega um neném nessa situação, tem que sair todo mundo da sala. Nossa. Só fica médico, porque são procedimentos que são pesados. Entendi. Né? Então é o protocolo do hospital, a gente não pode estar presente. E aí, no outro dia me liberaram para ver minha filha, eu fui, toda animada. Chegar lá, Esté tá deitadinha no bercinho, né, e tudo. Tão sonhada a amamentação, vai chegar. Vou dar o peito para minha filha, né, e tudo. A irmã Pamela estava comigo, me ajudou a estimular a mama para quando eu chegar lá, dar o leite para ela. Mais uma vez a frustração. Quando eu chego, que eu vejo a minha filha, a primeira vez, ela estava cheia de tubos, de fios, né, toda respirando com dificuldade. E foi ali que eu falei, meu Deus, fiquei com os discípulos, Senhor, como assim, vou perecer aqui nessa tempestade, o que é isso? Você me prometeu, que é isso, minha filha, desse jeito? Aí foi a primeira pergunta que eu fiz, eu posso amamentar ela? Acho que eu não tinha caído a ficha da gravidade, a enfermeira, não, mãezinha, você não pode, agora não. E foram 6 dias ali, indo, vendo, eu não podia ainda ficar com ela ali, porque estávamos no período da pandemia ainda, tinha um protocolo. Então, como eu não podia amamentar, eu não podia ficar no lugar. Né? Então, tinha as visitas pela manhã. Você recebeu o alto, voltou para casa. Vim para casa. Sem a sua promessa. Foi um momento muito difícil, porque a ordem natural é você vai, volta para casa. Nossa, eu ficava imaginando, eu falava assim, meu Deus, quando eu ia orar pela sua vida, eu só sabia chorar, eu não tinha palavras. Muitas pessoas falaram isso. Exatamente porque a ordem natural das coisas é você pegar a criança e vir para casa, e você não teve resguardo, né, irmã Lorena? Não, todo mundo, né, tem o procedimento ali, você tem que ficar quietinho, eu não tive isso. Eu falo que o cuidado de Deus foi tão grande que eu não fiquei com sequela nenhuma. Graças a Deus não tive nada, porque Deus sabia que eu tinha que me deslocar, que eu tinha que estar ali fazendo as coisas para ter minha filha no meu braço, né, o mais rápido possível. Né? Então eu não podia. Então ele cuidou, né, de tudo, como ele sempre cuida. Então eu fui para casa e a família toda questionando. O que houve? Como assim? Sua gestação foi tão tranquila? Peraí. Por quê? O que houve com a Esté? Cadê a Esté? A gente pode ver ela. As únicas pessoas que eu tinha mandado a foto real da Esté era você e o pastor. Só vocês que tinham visto, porque não tinha condição de mostrar. Ficar mostrando pra outras não pessoas. Ia, né? Ia acabar batendo a fé de alguém. Eu falei, se eu mostrar nesse momento, ainda não. Né? Então, fui para casa, foram dias assim, terríveis. Eu ia por debaixo do chuveiro assim, eu não demonstrava para as pessoas, mas Deus, no momento em que eu fui receber a Santa Ceia, a diaconisa Eliane e o presbítero Giliard foram levar para mim, Deus tomou a diaconisa Eliane e revelou tudo o que estava passando, né? Você não quer mostrar para sua família, mas eu tô vendo seu sofrimento, você tá sendo forte por eles, não quer mostrar na frente deles. Né? E o Senhor falava, e isso já tinha uma semana que a Esté estava lá. Ele falou assim, na semana da alta, ele usou a diaconisa Eliane e falou, eu dou fim nessa tempestade hoje, eu tiro ela de lá. Meu Deus. E aquilo renovou meu coração. Te deu mais todos força, os dias, que é assim que ele fez, mais uma vez, ele me fez uma promessa, ele vai cumprir. E todo dia eu levava a bolsinha dela com a roupinha. Profetizando. É hoje. A assistente social, calma, mãezinha, ainda não. Até que estubaram ela foi melhorando. Né? No vídeo que o Everton montou, ele colocou um trecho do filme Superação, o Milagre da Fé, porque foi um filme profético nas nossas vidas. Era uma mãe que viu o filho morrer e ressuscitar diante dos olhos dela. Exatamente. Né? E tem um momento do filme em que o jovem está lá entubado, não está aparentemente ouvindo, mas ele ouve a mãe falar com ele e corre uma lágrima.
E eu me lembro que nos dias que a Esté estava ali, teve um dia que eles me permitiram estar do lado dela por alguns minutos na visita, e eu comecei a estimular minha mama para o leite vir. E quando eu olhei para ela, tinha uma lágrima no cantinho do olho. Oh, meu Deus. Eu falei, ela sabe que eu tô aqui. Que ela lindo. sabe, eu vou continuar, eu vou me esforçar. E aí Te dava passando força, os né, dias até que ela foi estubada. No dia que ela foi estubada foi algo sobrenatural, porque as enfermeiras mesmo falaram, eu nunca vi uma criança ser estubada e agir desse jeito. Ela levantou as mãozinhas, abriu os olhinhos, tipo, venci. Tô aqui. Tô aqui. E foi a melhora progressiva, dia a dia, a igreja orando, intercedendo, chorando junto. E eu, como a sonamita, vai tudo bem, irmãs. Tá tudo bem. Todo dia mensagem, as irmãs de oração, toda hora oração, aula de oração, né? Às vezes você ligando, tem sempre ali e tudo. Eu, não, foi tudo bem, tá tudo bem. Esteva já tá em casa. Até que chegou o dia da alta dela. Yes. E ela foi só melhorando para a glória de Deus. Eu pude amamentar minha filha. Ali no total foram quantos dias? 12 dias. Proféticos. 12 tribos de Israel. Tudo profético, né? Com 12 dias ela recebeu alta, né? E para a glória de Deus, foram dias de batalhas intensas no mundo espiritual. Eu lembro que o Reinaldo fomos lá te visitar. Pois é, eu querendo fazer fomos surpresa. Visitar a mamãe. Quando a gente tá lá, cadê a Lorena? Ela foi pro hospital. Demora alguns minutos. Chega você e Esté e o irmão Everton. Que alegria. Que coisa linda, né? Porque eu falei, eu vou surpreender a todos, né? Que a Esté teve alta. Quando eu chego, eu que fui surpreendida. Já estavam lá, aproveitou já, pastor, vamos orar, né? Vamos agradecer por este milagre, porque foram dias de luta, de tempestade, de vento, de treva, de choro, mas a alegria veio amanhecer. Mas hoje Esté está exatamente conforme Deus te mostrou, uma bela princesa, cheia de saúde, sem sequelas. Exatamente, mais esperta do que eu e você juntas. Todo mundo junto. Uma benção, ama louvar, ama estar na presença do Senhor, vir para casa do Senhor. Da paz do Senhor, da Senhor para todo mundo, na escolinha onde ela vai, na padaria, ela estende as mãozinhas, ela imita o pastor. Daqui uns tempos nós vamos gravar um podcast com a Esté. Em nome de Jesus, né? Porque são milagres, irmãos. Nunca duvide do que Deus promete, né? Exatamente, tudo é possível para aquele que crê, é necessário crer. A incredulidade, pastor, ela tem impedido as pessoas de vivenciar. A incredulidade, ela traz uma terra seca. A incredulidade, ela traz morte, traz depressão, traz o desejo da pessoa tirar a própria vida, porque ela já não tem mais a esperança do que Deus faz, do que Deus prometeu e que Deus vai fazer. Só que nesse dia nós estamos aqui mostrando que essa mulher passou por todo esse deserto, mas em nenhum momento ela deixou de acreditar. Mesmo quando os conflitos vinham, o medo queria bater na porta dela, ela disse, não, Deus me fez uma promessa, eu vou chegar do outro lado. E ela chegou no outro lado. Glória a Deus. Para testemunhar, para edificar, né, para fortalecer a fé dos irmãos. Exatamente. Porque como o pastor iniciou o podcast dizendo, somos pessoas comuns. Pessoas comuns. Os discípulos também tinham seus afazeres, né, suas famílias, né, mas eles foram convocados. Pessoas comuns para seguir. E tão amadas. Isso mostra pra gente que o Senhor ele nos ama independente do que nós fazemos, independente do que nós somos, da nossa posição social. Ele só decidiu nos amar, ele só nos ama. E isso é maravilhoso. Irmã Lorena, o que você espera para o seu ministério hoje? E você tem algum plano para o futuro? Aonde você quer chegar? Conta pra gente. Bom, em relação a promessas, né? Tudo a gente falou da promessa da Esté. Mas desde o início da minha conversão, eu sempre tive algo bem certo dentro de mim. Da chamada que me foi dada, né, do que me foi confiado ministerialmente. Sim. Né, assim como a Esther da Bíblia, ela tinha um chamado, um propósito, passou por um tempo de preparo para cumprir o que Deus tem. E hoje nós estamos nesse tempo de preparo, Amém. Caminhando, aprendendo, errando, acertando, que a gente aprende com os erros. Com certeza. Né? E vamos caminhando. Mas o Senhor sempre me falou a respeito de ministério, que seria algo que rodaria as nações. Amém. Né? Que
que falaria para muitas pessoas, para multidões. Mas para chegar lá, eu tenho que passar pelo Hoje tempo do você já deu um aprendizado. passo para isso. É, Porque milhões e milhões de em nome de pessoas vão ouvir a Jesus. sua história. Hoje temos a tecnologia, As nações. né? Cremos que vai chegar. Nós temos seguidores de Bolívia, Olha, de isso Portugal, aí. já vai chegar. Vai chegar, né? A gente pensa sempre assim, mas eu, né, tão pequena que somos, né? Mas Deus tem coisa grande. A palavra diz que são Exatamente. coisas altas, né? Planos de paz, de prosperar, né? Os planos são melhores e mais altos do que a gente imagina, né? E a gente sente assim, mas como? Ele não diz como. Ele só diz que vai chegar. Como José, né? Exatamente. Tinha um grande propósito, mas o processo ele não poderia revelar. Exatamente. Porque se Deus revelasse, olha, você vai quase morrer, você e sua filha, né? Você vai passar por isso, quem vai querer? De forma nenhuma. Não vai querer. Então ele só diz o que tem. Olha, eu tenho isso com você, eu tenho esse projeto. Então, hoje os meus planos é alcançar o que ele tem para mim. Exatamente. Né? É obedecer fielmente a ordem dele, né? As pessoas que ele coloca ao meu redor para me liderar, porque é aprendizado, senão a gente não chega. Amém, né? amém, amém. É Eu tenho isso certeza que você vai alcançar, irmã Em nome Lorena. de Jesus, Você está no caminho para a certo. glória de Deus, a gente vai errando, vai aprendendo, mas sempre aos pés de Jesus. Em nome de Jesus. Que é a gente tem que crer no chamado, que ele conta com a gente. Exatamente. Deus é soberano, ele não precisaria em momento nenhum contar com o ser humano. Um Deus que está sentado num alto e sublime trono. Mas ele olha e vê na nossa fraqueza, o poder dele se aperfeiçoa e nos impulsiona a chegar no objetivo. E aí continua o versículo dizendo que está próximo do contrito de coração e aquele que tem um coração quebrantado. Isso aí. Ele é grande e se importa comigo e com você que tem um coração contrito e quebrantado. E nosso coração permaneça sempre assim. E nós queremos viver todas essas promessas que o Senhor tem nos feito. Muitas. E ainda todas as que Ele nos fará. São muitas, nós a gente esquece. Fazer tudo, né? Tem coisa que a gente esquece, né? Tem Exatamente. Muitas promessas em várias áreas da nossa vida que ele vai fazendo ao longo da caminhada para que a gente se fortaleça. E aí quando você fala, nossa, chegou a promessa, né? Aí você lembra, é verdade, ele me prometeu isso. Então exatamente. Ele é fiel para cumprir. E nós, né? Estamos aí firmes e fortes, esperando as promessas do Senhor se cumprir. Em nome de Jesus, caminhando, aguardando a volta de Cristo com muita alegria, né? No coração, porque é um tempo que a gente não consegue nem descrever. É verdade. Não tenta imaginar. É verdade. Eu quero já deixar aí um convite a você fazer uma visita aqui no Ministério da Família Tempo de Avivamento, a convidar você a ser edificado através dos outros podcasts que já foram gravados até hoje. E eu quero pedir à nossa irmã Lorena agradecer de todo o meu coração por ter compartilhado essa história conosco, para você fazer uma oração para a gente estar finalizando, irmã Lorena. Amém. Eu quero, antes de orar, agradecer, né, a oportunidade que nos foi dada, né, que é esse um dos objetivos. Lá atrás Deus já sabia, olha, você vai estar no ministério, que vai ter um projeto Avivados, um podcast para edificar vidas, você vai lá e vai falar. Exatamente. Então eu vou permitir você passar. Então esse era um dos propósitos do Senhor. Agradeço a você, pastora, o pastor, o Mateus, que está aqui com a gente nos auxiliando, os irmãos que estão na intercessão, amém, que sabem, né, que a gente estaria aqui hoje, né, e vamos continuar firme, porque o nosso Deus ainda, ele faz milagres. Exatamente, vamos continuar firme acreditando nas promessas do Senhor. Amém. Vamos orar? Vamos orar. Pai, nesta manhã nós te exaltamos e te glorificamos, Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade. Obrigada, Jesus. Obrigado porque a tua presença nos conduziu de uma forma sobrenatural nesta manhã, Pai. Senhor, a tua graça, a tua presença aqui, Pai, é sobrenatural. Nós te agradecemos, Senhor. Que as vidas, Pai, que estão assistindo agora, sejam tocadas, sejam avivadas e creiam no milagre sobre as suas vidas, Pai. Sim, Senhor. Porque a tua palavra diz que o Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Verdade, e tudo que foi prometido faz-se cumprir no tempo oportuno do Senhor. Continue abençoando, Pai, este projeto, a nossa liderança, aos irmãos que estão aqui empenhados, Pai, em colocar esse podcast no ar, Pai, a todos os que estão nos bastidores, que as pessoas não veem, Pai, mas é através da vida deles que tudo se conclui. Pai, continua abençoando as vidas que vão sentar nesta cadeira para testemunhar, Pai, porque muitos milagres serão contados para a glória do Teu nome. Senhor. Continua abençoando o Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos por tudo, Pai. Amém. Em nome de Jesus. Amém.